Olá, meu amado, meu irmão, minha irmã. Nesse dia de hoje eu tenho uma palavra para você sobre fé e obras. Que às vezes a gente faz as coisas do nosso jeito achando que está certo e muitas das vezes não está. E a palavra de Deus ela vai nos ensinar, vai falar comigo, com você nesse dia de hoje. A palavra se encontra no livro de Tiago, no capítulo 2. Tiago fica logo depois de Hebreus, o livro de Hebreus, no capítulo 2, do verso 14 até o verso 26. Versículo 14 ao versículo 26. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? E algum de vós disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas suas obras, e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É um texto bem explicado, bem claro, que fala sobre duas coisas a qual nós devemos ter, que elas compartilham juntos, andam lado a lado, que é a fé e a obra. Hebreus, no livro de Hebreus, fica atrás, Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então a fé é aquilo que você espera sem ver, que você acredita que você vai receber sem você ver ela chegar até você. É você fazer uma oração, é você fazer um pedido e ter ali a esperança que você vai receber aquele pedido. Isso é fé. É você ter fé. Você já viu muitas pessoas falar que tem fé. Eu tenho fé em Deus. Não está vendo Deus e nem vai ver. Eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. Eu tenho fé em Deus que vai dar certo. Isso é fé. Você está esperando uma coisa que você não vê. Isso é fé. Mas aqui no texto aqui, está falando de outra coisa que cabinha junto com a fé, que é a obra. Que obra que é essa? Igual eu falei aqui, é a obra de você fazer uma caridade, de você praticar o amor ao próximo. Por que eu sempre falo do amor ao próximo aqui? Porque Jesus falou lá atrás, quando perguntaram a ele qual é o maior mandamento. Ele falou assim, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por isso que eu sempre falo do amor ao próximo aqui, nunca vou deixar de falar do amor ao próximo. Porque é uma obra que você tem que praticar, que você tem que fazer. Porque é uma ordenança de Jesus Cristo, que foi ele que falou.
não é eu que estou mandando você fazer. Não, é uma ordenança da Bíblia, uma ordenança de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, tudo, amar a Ele mais do que seu marido, do que sua esposa, do que seu filho, do que seu carro, seu trabalho, né? E o próximo como a ti mesmo. O próximo aqui já tá bem explicado aqui, foi bem explicado aqui, ó. E se o irmão ou irmã estiverem nu e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se ele estiver precisando de agasalho, de se vestir ou de se alimentar, e você ficar sabendo disso, e você saber disso, ou mesmo se você não souber disso, ó, e se alguém me disser, ide em paz, aquentai-vos, né, se aquece, né, e fartai-vos, e come, vai paz, vai se aquecer e vai comer, né, e, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito dá daí? Se você sabe que está precisando, e você não colaborar, não fizer essa obra, que proveito vem daí? Que proveito que essa fé sua tem? Que você fala que tem fé. Que proveito é esse aí? De nada aproveita. Não aproveita de nada. Você vai estar se enganando a você mesmo. A você mesmo. Ó, assim também é a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então você pode ver aqui no verso 17 que a sua fé, junto com a sua obra, você tem que praticar elas, as duas. As duas. Você não pode deixar e falar assim, eu tenho fé em Deus. Mas você não pratica. Você não pratica caridade, você não pratica o amor ao próximo, você não faz aquelas coisas que você tem que fazer, você não ajuda ninguém, fica no seu bel prazer, que as coisas são para você, na sua arrogância, né? Que acha que o centro da atenção tem que ser você. Então você tem que entender o seguinte, porque você fala que tem uma, mas a outra é morta. Você fala que tem fé, mas a sua obra está morta, você não está trabalhando com ela. Ou você trabalha com a sua obra, mas a sua fé está morta. Se você faz as duas, amém, glória a Deus por isso. Amém. Mas se você faz somente uma das duas, não está valendo de nada. Ó, imagina alguém, tu tens fé? Para aquelas pessoas que falam que eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que isso vai acontecer, tenho fé, mas não faz obra. Aí vem aqui um diálogo que tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você entendeu? Então, se uma pessoa chegar e falar que tem fé, mas não tem obra, pessoal, você tem fé, mas cadê suas obras? Você tem fé, mas eu tenho obras, eu faço a obra. Eu estou interagindo com a obra. Mesmo que eu não tenha condições financeiramente de ajudar, eu vou procurar um meio de ajudar. Eu vou procurar arrumar um colaborador, né, que vai me dar uma roupa, um agasalho, eu vou procurar um colaborador que vai me dar uma cesta básica, para poder estar interagindo, porque você fazendo essa obra, Deus vai te abençoar e abençoar o seu colaborador que está colaborando para a obra de Deus. Isso é obra. É você chegar lá na sua igreja lá e você pegar e varrer a igreja, limpar a igreja, não ficar esperando pelo zelador da igreja. Isso é obra. É você estar evangelizando. Isso é obra. É você estar fazendo a vontade de Deus. É você estar fazendo aquilo que lhe é ordenado, sem reclamar e sem murmurar. E ter a fé e a convicção que você vai conseguir, que você vai fazer aquilo que foi determinado para você fazer. Às vezes você quer fazer um trabalho social, né, e não consegue. Você tem que chegar perto do seu líder, você tem que chegar perto do seu pastor, você tem que chegar perto das pessoas que estão acima de você, né, na hierarquia eclesiástica. Você tem que chegar e você tem que conversar com você, olha, irmão, eu quero fazer, Deus tocou no meu coração de fazer isso, de estar interagindo na obra social, de estar ajudando os irmãos, de evangelizar.
né? Aí você vai ser direcionado, você vai ter um estudo, você vai ter um aprendizado, porque você não vai sair de qualquer maneira também. Você vai ter um aprendizado para que você possa aprender como lidar nessa área. Porque é assim que funciona. Não faça nada sem uma autoridade, porque vai dar errado. Deus não se agrada disso. Aí você vai estar sendo desobediente, desordeiro, né? Causando confusão, não respeita. Né? Então você faça tudo com a permissão de alguém, de um superior seu. Uma permissão superior seu. Porque senão vai dar errado. Aí você pode, aí você, depois que você se qualificar, você vai fazer essa obra que você tanto deseja no seu coração, seja ela qual for. Né? Obra social, né? Visitas, né? Evangelizar. Né? O que for para você trabalhar na obra, o que você fizer na obra é válido. Né? Jesus não falou que o campo, a seara é muito grande, mas poucos são ceifeiros? Pois é, tem pouca gente para trabalhar. O campo é muito grande. É isso que Jesus, é essa obra aqui que está se referindo aqui na leitura aqui hoje, Tiago 2. É essa obra. A seara é grande, é muito grande. Olha o tamanho do mundo, olha o tamanho da seara. Mas os ceifeiros é muito pouco. É muito pouco. São poucos que você acha para poder trabalhar na seara. São poucos, poucos. Aí você vê nas igrejas falando que tem fé. Eu tenho fé, eu tenho fé em Deus, mas e aí a obra? Como é que fica? Aí entra essa palavra de Tiago aqui, ó. A fé sem obras nada aproveita. Nada aproveita. Aproveitando nada. O que ela está fazendo? Está enganando a si mesmo. A si mesmo. E está tentando enganar aos outros também. Porque não adianta, não adianta. A palavra vai confrontar, a palavra confronta. Ela confronta você e confronta a mim também. E glória a Deus por isso. Ela sempre vai confrontar. Sempre. Porque nós somos pecadores, nós somos. A única diferença é que tem pecadores que querem viver no erro do pecado ainda. Mas nós somos pecadores arrependidos. Nós nos arrependemos, um dia nós nos arrependemos, né? Um dia nós aceitamos, um dia nós nos batizamos e nós estamos até hoje, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, até hoje, caminhando entre trancos e barrancos, né? Entre luta, provação, mas nós estamos aí caminhando, nós estamos aí ajudando. É essa obra que Deus quer que você faça. É essa obra que está escrita aqui no livro de Tiago. É você estar sempre interagindo, né, com a sua igreja, fazendo o que você tem que fazer, o que precisa ser feito. O que precisa ser feito. Porque, meu amigo, eu vou te falar uma coisa com você. As pessoas que hoje em dia na igreja, ela quer ser visto. Ela quer estudar, quer ter um cargo, né, para se sobressair sobre outras pessoas. As pessoas querem isso hoje em dia. Infelizmente, querem isso. Quer cargo para ser visto. Mas para servir, são poucos que você acha para servir. São poucos. Às vezes até mesmo, eu conheço muita gente assim, às vezes até mesmo a pessoa que pode e tem tempo para servir, não quer, não vai. Não vai. Não vai. Né? Aí você fica, né? Você fica assim, ó, o fulano podia estar aqui para ajudar, não está. Né? Às vezes, num dia de culto, por exemplo, de você adorar o Senhor, aí você conta com a pessoa não vai, deixa de ir lá fazer a obra, está deixando de fazer a obra. Aí depois eu falar que tem fé. Aí a palavra vem confrontar aqui, ó. A fé sem obra é morta. Simplesmente morta. Está enganando quem? Está enganando a ele, a si próprio, e está também enganando o povo também, ou tentando enganar o povo, porque o povo que lê Bíblia não é enganado facilmente, não se engana facilmente. Ela sabe quando a pessoa está falando a verdade ou a mentira. Então, ó,
mostra-me a tua fé sem as obras. Mostra aí sua fé sem as obras aí, que eu quero ver. Eu quero ver, mostra sua fé aí. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha que maravilha. Um confrontando com o outro, né? A fé e a obra, um confrontando com o outro ali, ó. Mostra aí que quero ver. Porque as duas têm que andar lado a lado, as duas andam ali lado a lado, as duas elas se completam em uma só. A fé e a obra se completam. Ó, aí vem um detalhe mais interessante aqui, olha. Que muitas das vezes as pessoas não acreditam. Ó, tu crês que há um só Deus, né? Você crê, né? Pois bem, faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Até os demônios creem e sabem que há um só Deus. E aí? Olha aí muita gente aí tentando enganar o povo aí com macumbaria, feitiçaria. Olha aí. E olha que a Bíblia está falando. Que se até mesmo o demônio sabe que tem um Deus que existe e crê e estremece. E aí? E aí aquelas pessoas ficam caçando coisa errada, macumbaria, feitiçaria. O próprio demônio está enganando eles. O próprio demônio. Né? Mas eu tenho um pastor aqui que ele fala assim, olha, o povo gosta de ser enganado. E gosta mesmo. Hein? E gosta de ser enganado mesmo. E sempre vai ser enganado. Se o próprio demônio, os demônios creem e estremecem, por que você não vai crer? Olha aqui, hein? Olha aquele crendo, hein? Né? E muitas das vezes o próprio cristão duvida, não crê, duvida que Deus pode fazer. Aí já está sem fé. Já está sem fé. Além de estar sem obra, está sem fé também. Aí já é o fim, né? Olha, mais o homem de Deus, ó homem vão. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Versículo 20, olha. Você falar que tem fé e não tem obra, você não tem nada. Você não tem nada. Isso não é eu que estou falando, não. Ó. Tiago, o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras, ela é morta. Se você fala que tem fé, mas não tem obra, você está morto. Você está falando da boca para fora. Me desculpa de falar a realidade, mas você está falando da boca para fora, porque não é eu não. Eu estou lendo, está escrito aqui, ó. A fé sem obra é morta. Você está morto. Pratique a obra. Interage na obra. Procure interagir mais, né? Se você tem aí na sua casa aí, né, aquela roupa que você não, também você não vai dar uma roupa toda esferrapada, né, toda velha demais, né? Mas se você tem aí aquela roupa que você não usa mais, que está jogado no canto aí, aquele sapato que você não usa mais, doa ele, faça a obra. Tem muita gente que não pode comprar e precisa, que não pode comprar. Se você tem condições de fazer uma cesta básica, faça, irmão, faça, meu amigo. Leva para a igreja. Fala assim, olha, isso aqui é para doação. Sempre vai ter alguém na igreja que está precisando. Sempre tem, irmão, sempre tem. Faça isso, passe a praticar essa ação, essa obra. Passe a praticar, que você vai ver como que você vai agradar a Deus. Passe a fazer isso. Você que tem condições e não faz. Faça isso. Olha, eu congreguei aqui na minha cidade, num ponto de garagem, na verdade. No ponto de garagem. Tinha mais ou menos umas 20 e poucas pessoas. Todo mês a gente saía e nas casas pedia 1 quilo de alimento, ou um arroz, ou o que fosse. Não, feijão, macarrão. E a gente fazia uma cesta básica todo mês, todo mês. Se eu te falar com você que Deus operava
naquele lugar, lá naquele lugar, você não acredita, você não tem noção, você não acredita. Porque a gente fazia a obra, nós fazíamos a obra. E eu tenho certeza que muitas pessoas, de quando eu passei lá, ainda continuam fazendo a obra ainda, de acordo com o que tem que ser feito. Então, se você puder fazer, faça, meu amigo, faça. Se você tiver condições, faça. Né? Se você tiver condições de ajudar a igreja, ajude. Né? Devolva o seu dízimo, né? A sua oferta. Você vai estar fazendo a obra. Você vai estar interagindo com a obra. Então, se você não faz isso, meu irmão, se você não pratica, você está morto, meu amigo. Você está morto. A sua fé não vale de nada, não vale de nada. Porque as duas andam lado a lado, elas caminham lado a lado, a fé e a obra. Aí vai dar um exemplo aqui, ó. 2 exemplos, ó. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, quando Deus mandou ele lá no monte lá, se não me engano, no Monte Moriá, sacrificar seu filho Isaque, quando chegou lá perto lá do altar, o Isaac falou assim: meu pai, estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui o cutelo, mas não tem um cordeiro para o holocausto. Aí ele falou assim: ó, Deus proverá. Olha só, ele fez aquela obra todinha. Quando chegou lá, pela fé dele, ele falou assim: ó, Deus proverá para si o cordeiro. Olha que maravilha. A fé e a obra andou junto ali, ó. Olha que maravilha. A convicção dele que Deus ia prover, e Deus proveu. E Deus proveu o cordeiro. Né? Tanto quando ele ia matar ele, falou assim: oh, para, não toque nele. Deus proveu o cordeiro. Então você, isso é bíblico, hein? Então você vê que as duas coisas andam junto, a fé e a obra. Você tem que praticar. Eu não estou questionando a sua fé, não estou, jamais vou fazer isso. Porque eu não sei da sua intimidade com Deus, eu não sei a intimidade que você tem com Deus. Mas se você não tiver obra, você pode ser o tamanho que for a sua fé, ou o que você acha que tem. Você não tem, porque você não pratica. E a Bíblia ela não vai se contradizer nunca, nunca. Se ela fala que uma sem a outra é morta, então uma sem a outra é morta. Você pode ter certeza disso. Você pode gritar e falar que tem fé, mas você não tem. Você está falando da boca para fora. Vai, e lê o texto para você entender. Ó, bem ver que a fé cooperou com as suas obras. E pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, a fé dele cooperou com a obra dele. Uma cooperou com a outra. E pela fé foi aperfeiçoada. Aí, cá na galeria da fé, em Hebreus, que a gente fala galeria da fé, vai falar sobre ele. Fala sobre ele, fala sobre Abraão, fala sobre Noé, né? Fala sobre Enoque, fala sobre Abel, né? A galeria, os homens ali que viveram pela fé, que fizeram obras pela fé. Está no livro de Hebreus. Então você pode ver que uma coisa puxa a outra. Tanto a fé quanto a obra. Todas as duas, elas andam lado a lado. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Olha que maravilha, hein? Olha, hein? A escritura foi cumprida, ela se cumpriu. Você vê que cá no Novo Testamento está testificando, testemunhando lá atrás no Antigo Testamento. A Bíblia se completa, ela é um todo, ela se completa. E tem muita gente que não entende isso. Tem muita gente que não fala sobre isso, não ensina sobre isso. Ela é um todo. Ela é começo, meio e fim. Ela é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem esse negócio. Um testifica do outro, Deus testificou de Jesus, Jesus está testificando de Deus Pai, e o Espírito Santo testifica de Deus, Jesus. Não tem esse negócio, ela se completa. Então, você vê aqui que se cumpriu a escritura foi cumprida, que Abraão creu em Deus. E isso foi imputado como justiça, ele creu pelas suas obras, quando ele levou seu filho lá para ser sacrificado. Vê-se então que o homem é justificado pelas obras,
não somente pela fé. Então, você é justificado pelas obras, não somente pela fé, pelos dois. Você não é justificado por um só, né? Ah, o irmão tem muita fé, irmão é temente, amém. Se você é temente, amém. Mas estou falando de fé. Ah, o irmão tem muita fé, o irmão é fervoroso. Mas cadê a obra dele? Fica adianta ele ser fervoroso, mas não tem obra. Ah, o irmão faz muita obra. A irmã faz muita obra, interage na obra, ajuda na obra. Mas a fé é pouca, não acredita, não tem fé. Não tem convicção que vai acontecer. E aí? Como é que fica? Se as duas têm que andar lado a lado, você tem que praticar as duas. Tem que haver uma prática das duas, né? Ó, aí vai dar um outro exemplo. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando acolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Raabe, aquela meretriz, aquela prostituta, que estava lá no Muro de Jericó, quando Josué mandou lá os espias poder vigiar, poder, né, saber como e quando eles podiam atacar aquela cidade. E ela foi e acolheu eles, acolheu os espias. Aí ela foi justificada, ela era meretriz, pela obra. Que obra que ela teve? A obra que ela teve foi de acolher, dar abrigo, isso dá o alimento e sustento. E aí? Aí ela pegou e dispensou os emissários por outro caminho, para eles não serem pegos e não serem mortos. Olha só, já comparou uma meretriz com Abraão para a fé, sendo que os dois, além de fé, fizeram as obras, né, as obras de Deus. Aí vem o versículo 26. Porque assim, como o corpo sem espírito está morto, porque o corpo é carne. Se o seu espírito sair do corpo, você está morto, acabou. Não é verdade? Assim também a fé sem obras é morta. Você entendeu? Desse texto que foi lido aqui, você entendeu? No último versículo aqui está bem explicado. Eu podia ir direto nele. Mas nesse último versículo aqui, eu falei um pouco para você entender o que é fé e o que é obra. Porque se você praticar uma sem a outra, não vale de nada. Não vale de nada. Você tem que praticar as duas. Se você puder fazer, faça e procure fazer. Se você não está fazendo, procure fazer. Mas aqui no versículo 26, está bem explicado. Porque assim, como o corpo sem espírito está morto. Se o seu espírito sair do seu corpo, está morto. Acabou. Pode fazer lá o funeral, né? Fazer os procedimentos que tem que fazer, porque acabou, morreu. Você não faz mais nada. Assim também a fé sem obras é morta. Então, se você fala que tem fé em Deus, se você fala que tem fé que vai acontecer, né? Se você exercita a sua fé, que você tem que exercitar a sua fé cada vez mais. Se você exercita a sua fé, mas você não faz a obra, não está valendo de nada. É morta. Está morto. Está morto. Então que você possa praticar as duas coisas. Para você fazer o que é certo. Porque às vezes você está pegando uma coisa de lá de trás, um ensinamento lá de trás, a qual você escutou e te ensinaram, porém da maneira errada. Não te ensinaram da maneira correta, que tem que ser feito. Então, se você não pratica a obra, que falar que tem fé é o mais fácil que tem, falar que tem fé. Né? É o mais fácil que tem. E a obra é mais difícil, porque ninguém quer fazer. Né? O próprio Jesus falou que a seara é grande, poucos são feitos, né, para trabalhar. Então, você vê que a obra, poucos quer fazer. E você tem que admitir isso. Né? Então, se você não faz, procure fazer.
Procure interagir para que as duas possam caminhar lado a lado. Porque senão, meu amigo, ó, a fé sem obra é morta. Não está valendo de nada. Você está morto. Há muito tempo está morto. E você está se enganando a si mesmo. E está induzindo ao outro também a acreditar que você tem, sendo que você não tem. O que adianta? Não adianta nada. Está se enganando a si mesmo, não vai adiantar nada. Aí quando chegar, o que você vai dizer para o juiz quando o seu livro da vida for aberto e ele falar assim: ô fulano, você podia dar a cesta básica lá, aquele rapaz lá que eu enviei para você lá, aquela família que estava precisando, eu enviei porque eu sabia que você tinha e podia ajudar e você não ajudou. E aí, como é que fica? O que você vai explicar para o nosso Senhor? O que você vai explicar? Você já parou para pensar nisso? Pare para pensar nisso. Reflita sobre isso, sobre a sua obra. Né? O seu vizinho aí do seu lado aí, o seu vizinho aí, ó, está precisando muito aí, ó, né? De um pó de café, de um arroz, tá aí, ó, de um leite para dar para o filho. Seu vizinho aí, ó. Né? E aí? Você já parou para poder pensar, poder analisar isso aí? Que quando chegar aquele dia, o Senhor vai te cobrar isso aí? Porque vai estar anotado no seu livro lá da vida lá? Que você deixou de fazer a obra? É essa obra aí, meu irmão. É essa obra aí, a obra da caridade, é essa obra aí. E é simples demais. Simples. Se você tiver condições de fazer, faça. Mas se você não tiver, você não vai fazer também. Você não tem condições de fazer, ué. Mas se você tiver condições de arrumar, se você souber de alguém que possa, aí já é outra coisa. Né? A história muda de cantiga, né? Como é assim que fala, né? Aí já mudou a história. Aí você pode ir lá, vai conversar, vai só falar, não precisa ir, né? Se você não tem condições de me arrumar, não, porque tem uma família que está precisando, que está necessitando, né? Aí é outra coisa. Você vai estar fazendo a obra. Você vai estar interagindo com a obra. Né? E Deus te abençoando, vai abençoar ele também. Não vai abençoar só um só, não. Vai ser 3 abençoados. A família que está recebendo, você que está procurando fazer a obra e quem está colaborando com a obra. Porque o colaborador também recebe também. Os 3 recebem, todos os 3 recebem. Recebe dinheiro? Não. Deus pode até abençoar com dinheiro, mas vai receber as dádivas de Deus, as bênçãos de Deus. Eu não sei que bênção é essa. Pode ser uma bênção que você mais precisa. Mas procure fazer. Se você não faça, procure fazer. Procure interagir. Você que é cristão, procure interagir com a sua igreja. Procure interagir, procure fazer, porque tem muito na casa do Senhor, tem muito serviço, tem muita obra para poder fazer. E são poucos os ceifeiros, são poucos os operários para poder fazer, são poucos. São poucos que botar a mão ali, ó, para poder fazer. Eu sei, eu tiro por experiência própria. Né? Eu sei também que você também tem uma experiência própria sobre isso também. Então, que você possa fazer a coisa certa. Que a sua fé e a sua obra, elas possam andar juntas. Elas possam andar lado a lado, de mãos dadas, para que você possa fazer a coisa certa. Né? Se você tiver outro ensinamento ao contrário disso aqui que está escrito aqui na Bíblia, no livro de Tiago, sai fora. Sai fora porque está errado. É heresia, sai fora. Né? Então procure fazer o que é certo. Procure fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aí, meu amigo. Aperte o sininho de notificação aí, compartilhe esse vídeo, comente, né? Comente, pode comentar, pode ficar à vontade, né? Porque o seu comentário vai me levar a fazer a coisa, né, de acordo com o que tem que ser feito. Porque nem todo mundo tem o poder de aceitação como as pessoas, né? Muitas pessoas pensam o contrário e a gente tem que respeitar isso. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe aí, me ajude aí, né? Vamos alcançar mais almas possível para Jesus, né? Paulo, quando tentaram se esperar em Paulo, Paulo falou assim, ó, quem é Paulo, quem é Apolo, um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Eu estou plantando, você vai regar e Deus vai dar o crescimento dessa obra aí. Amém, meu amigo? Fique com Deus, que Deus te abençoe, você, sua família, sua casa, o seu trabalho, o seu emprego e as oportunidades. Fiquem e até a próxima, se Deus quiser.